Agora, a gente vai estudar a extraterritorialidade. E o que é a extraterritorialidade? É a aplicação da lei penal do Brasil no crime ocorrido no estrangeiro. Então, por isso, você precisa saber se o crime ocorreu no Brasil ou se o crime ocorreu no estrangeiro. Porque se o crime ocorreu no Brasil, é um caso de aplicação de territorialidade. Ou seja, a aplicação da lei penal brasileira no crime ocorrido no Brasil. Agora, se o crime ocorreu no estrangeiro, é um caso de extraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal do Brasil num crime ocorrido no estrangeiro. Agora, antes mesmo de falar de extraterritorialidade, e extraterritorialidade vale para crimes, eu preciso só fazer uma observação. E essa observação é em relação à lei de contravenções penais. Por quê? Porque em relação às contravenções penais, elas são regidas pelo princípio da territorialidade exclusiva. Professor, não entendi. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe, turma, um gênero chamado sanção penal. Sanção penal é um gênero... Sanção penal não, desculpa. Infração penal. Infração penal é um gênero que tem duas espécies, que são os crimes e as contravenções penais. Então, por hora, saiba que infração penal é um gênero com duas espécies, os crimes e as contravenções penais. O que eu estou te falando sobre territorialidade e extraterritorialidade diz respeito aos crimes, que a gente vai estudar agora a extraterritorialidade, mas extraterritorialidade é só em relação aos crimes. Porque em relação às contravenções penais, elas são regidas pelo princípio da territorialidade exclusiva. Ou seja, para as contravenções penais, não existe, meus queridos amigos, essa questão de extraterritorialidade. O que eu quero dizer para vocês é que a contravenção penal, ela só vai ser punida se for praticada no Brasil. E professor, o que é crime, o que é contravenção penal? A gente vai ver a diferença legal, que o crime é punido com reclusão ou detenção, a contravenção penal é punida com prisão simples, é a nossa próxima matéria, a gente vai ver isso, próxima matéria que eu digo, próximo módulo, a gente vai ver isso, mas a contravenção penal, turma, coloque na cabeça que contravenção penal é o que o legislador diz que é contravenção penal. Jogo do bicho, vias de fato, ou seja, dar um empurrão, isso é contravenção penal. E crime é o que o legislador diz que é crime. A contravenção penal de vias de fato, por exemplo, dar um empurrão em alguém, ou então fazer jogo do bicho, ela só é considerada, só vai ser punida se ela foi praticada no Brasil. Então, se eu viajei para o estrangeiro e eu estou praticando jogo do bicho no estrangeiro, o Código Penal ou o ordenamento jurídico brasileiro, eles não vão me punir. Por quê? Porque contravenção penal só é punida se praticada no Brasil. Não existe a aplicação da lei de contravenções penais na contravenção penal praticada no estrangeiro. Professor, e onde é que está isso? Isso está aqui, turma, no artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. E a Lei de Contravenções Penais é o Decreto-Lei 3688 de 41. Então, só cuidado. A gente vai estudar agora a extraterritorialidade, que vale então somente para os crimes, não vale então para as contravenções penais. Aí vem o parágrafo 2º, ainda falando de territorialidade, e diz assim, ó: é também aplicável a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e esta em porto ou alto mar territorial brasileiro. Turma, o parágrafo 2º está só dizendo o que a gente acabou de dizer. Ou seja, é considerado território brasileiro a embarcação ou aeronave de natureza privada, ainda que estrangeira, quando elas estão sobrevoando o espaço brasileiro, ou quando elas estão no território brasileiro, elas são consideradas território brasileiro. Não vou tecer maiores considerações, porque isso aqui a gente já conversou um pouquinho. Então é só você memorizar que é território brasileiro. Embarcação aeronave de natureza pública e embarcação aeronave de natureza particular, desde que esteja a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontrem.
e é também considerado aeronave ou embarcação, ou é também considerado território brasileiro, aeronave ou embarcação brasileira que esteja em alto mar ou no espaço de ninguém. Também é considerado território brasileiro a embarcação aeronave estrangeira que esteja sobrevoando o Brasil ou no espaço aéreo correspondente. E aí, como eu prometi, agora a gente passa a falar de extraterritorialidade. E aí, turma, só para você saber uma coisa. A gente então falou de territorialidade. Territorialidade. Territorialidade é a aplicação da lei penal brasileira no crime ocorrido no Brasil. Então, territorialidade é a aplicação da lei penal brasileira no crime ocorrido no Brasil. Tem também a extraterritorialidade, que é o que a gente vai estudar agora, mas que eu já conceituei. O que é extraterritorialidade? É a aplicação da lei penal estrangeira, aplicação da lei penal do Brasil no crime ocorrido no estrangeiro. Então, territorialidade, lei brasileira no crime ocorrido no Brasil. Beleza. Extraterritorialidade, lei brasileira no crime ocorrido no estrangeiro. Então, extraterritorialidade, lei penal brasileira no crime ocorrido no estrangeiro. E finalmente, turma, o que é intraterritorialidade? Intraterritorialidade é a aplicação da lei penal brasileira, aliás, a aplicação da lei penal estrangeira no crime ocorrido no Brasil. Então veja, queridos amigos, que a intraterritorialidade é o contrário da extraterritorialidade. Extraterritorialidade é a lei penal brasileira sendo aplicada no crime que ocorreu no estrangeiro. Já a intraterritorialidade é a lei penal estrangeira no crime ocorrido, aplicada no crime ocorrido no Brasil. Professor, o Código Penal fala de intraterritorialidade? Não fala. E lógico que ele não fala. Sabe por quê? Porque saber se a lei penal estrangeira vai ser aplicada no crime ocorrido no Brasil depende do ordenamento jurídico estrangeiro. Então veja, do ordenamento jurídico estrangeiro. Então veja, extraterritorialidade pra gente é a intraterritorialidade de outro país. Assim como intraterritorialidade pra gente é a extraterritorialidade para outro país. Como assim, professor? Ora, se vai ser aplicada a lei penal brasileira no crime ocorrido no estrangeiro, para a gente é a extraterritorialidade. Agora imagine o estrangeiro. Vai ser aplicada a lei penal do Brasil, que é estrangeiro, no crime ocorrido aqui, que é nacional. Para eles, então, é um caso de intraterritorialidade. Então, definir a intraterritorialidade depende do ordenamento jurídico estrangeiro. Portanto, a gente não tem que falar quando é que a lei penal estrangeira vai ser aplicada ao crime ocorrido no Brasil, já que o estrangeiro, o país estrangeiro, ele tem soberania e o Brasil não pode intervir nas leis dele. Beleza. E aí, sobre extraterritorialidade, existem 3 tipos de extraterritorialidade. E aí está lá no artigo 7º. Existe a extraterritorialidade condicionada, hipercondicionada e incondicionada. E a incondicionada está aqui no artigo 7º, inciso 1º. Diz assim, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, extraterritorialidade incondicionada. Já a extraterritorialidade condicionada está no inciso 2º do artigo 7º. E o que é que eles dizem? Vamos lá. Primeiro, a extraterritorialidade incondicionada. Professor, o que é que significa extraterritorialidade incondicionada? Significa dizer que, em relação a esses crimes que eu vou narrar agora, quando eles forem praticados no estrangeiro, vai ser sim aplicada a lei penal brasileira, independentemente de qualquer condição. Então, falar em extraterritorialidade incondicionada significa dizer que os crimes que eu vou narrar agora, se eles forem praticados no estrangeiro, vai ser sim aplicada a lei penal brasileira e não precisa de qualquer condição, porque, como o próprio nome está dizendo, é uma extraterritorialidade incondicionada. Então, olha o que é que ele diz, ó. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro.
os crimes. A. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Memorize vida ou liberdade do presidente da República. Porque já caiu no CESP, o presidente da República foi furtado, roubado em outro país. O furto e roubo é um crime contra o patrimônio. Então, não é contra a vida nem contra a liberdade deles. Então, não é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Então, a extraterritorialidade incondicionada vai ser aplicada à lei penal brasileira ao crime cometido no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Beleza. B de bola. Contra o patrimônio ou a fé pública dos entes federativos, ou seja, da União de Estados, Distrito Federal e município, bem como empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública instituída pelo poder público. Veja o que é que o B está dizendo. O B está dizendo que crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta ou indireta é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Por exemplo, falsificaram um documento da União, dos Estados, do Distrito Federal no estrangeiro. Opa, falsificar um documento público, artigo 297 do Código Penal, é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Porque a falsificação de documento, ela é um crime contra a fé pública, que está no artigo 297 do Código Penal. Da mesma forma, se foi roubada, foi desviado dinheiro de qualquer ente da administração pública direta ou indireta. Opa, ente da administração pública direta ou indireta que teve crime contra o patrimônio cometido no estrangeiro é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Essa parte, turma, ela é a mais decoreba do Código Penal. O resto, o penal, vocês vão notar que é muito lógico. Portanto, a aula pode estar um pouquinho enfadonha, mas tenha fé que vai dar tudo certo. Bora lá. Também fica sujeito à lei penal brasileira os crimes cometidos contra a administração pública por quem está a seu serviço. Turma, crime contra a administração pública por quem está a seu serviço é um crime funcional. Crime contra a administração pública por quem está a seu serviço é um crime funcional. E os crimes funcionais, eles estão a partir do artigo 312 do Código Penal, que fala lá, o 312, está no título 11 do Código Penal, que fala dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. O capítulo 1, hífen A, fala dos crimes praticados por funcionário público estrangeiro contra a administração pública. Então, olha o que a gente está vendo. Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta ou indireta, ou crime contra a administração pública por quem está a seu serviço, é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Então, o crime contra a administração pública por quem está a seu serviço é o exemplo de um funcionário público brasileiro cometer corrupção passiva, concussão, peculato no estrangeiro. Então, se eu estou a serviço da administração pública e cometo no estrangeiro e cometo no estrangeiro peculato, corrupção passiva, concussão, eu vou responder vai ser a minha aplicada a lei penal brasileira, ainda que esse crime tenha sido ocorrido no estrangeiro. E desde dado, também fica sujeita à lei penal brasileira o crime ocorrido no estrangeiro de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, se o crime é de genocídio, e genocídio é você querer exterminar uma raça, uma classe, uma etnia. Então, o crime de genocídio, que é exatamente você querer exterminar raça, classe, etnia, se for praticado por brasileiro ou quem estiver domiciliado no Brasil, é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Vai um indivíduo do Brasil e quer exterminar todos os norte-americanos, que é impossível. Nesse caso, é um crime de genocídio que vai ser aplicado à lei penal brasileira, mesmo que o crime tenha sido ocorrido no estrangeiro. Turma, ficou bom agora porque a aula vai acabar e você vai memorizar esses casos de extraterritorialidade incondicionada.
Porque na próxima aula a gente vai falar de extraterritorialidade condicionada e hipercondicionada. E aí vai ter mais coisa para memorizar. Por quê? Porque se a extraterritorialidade condicionada significa que a lei penal brasileira vai ser aplicada no crime ocorrido no estrangeiro com condições. E são exatamente essas condições que a gente vai ter que memorizar. Então, venha para a próxima aula com a cabeça muito leve, vá tomar um sorvete, fazer seu pão de queijo, fazer alguma coisa agora, um cafezinho, e na próxima aula venha disposto para a gente memorizar algumas coisas. E eu te prometo, quando a gente acabar esse módulo, não vai ter mais matéria decorativa, aí vai ser tudo mais prazeroso, como o direito penal sempre é. Turma, obrigado pela atenção, tudo de bom, até mais.